Saudamos as emissoras da Boa Vontade que estão agora conosco em Conexão Nacional, Super Rede Boa Vontade de Rádio em todo o Brasil. Para você, a força da saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Ensina o nosso irmão Paiva Neto no livro A Esperança Não Morre Nunca, página 101. Abrir aspas. Temos de sair da tangência dos problemas para adentrar no cerne das soluções. Daí a importância do Evangelho Apocalipse de Jesus, visto ser ele o necessário pilar de toda a civilização moderna para derrotar os enormes desafios. Fechar aspas. E assim, buscando o divino e seguro pilar Jesus, nós vamos ao Santo Evangelho e respondendo às perguntas de você que está na audiência. Esse momento de muito aprendizado trazido a todas e todos nós pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós cumprimentamos o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião divina. Seja bem-vindo, Deus está presente, tudo bem? Viva Jesus em nossos corações para sempre. Tudo bem, sim. Espero que esteja bem com você também, Angélica, e com todos aqueles que nos acompanham aqui pela comunicação 100% Jesus. Começamos então com as perguntas da nossa audiência, destacando como você participa. Pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195. Assim fez o Samuel Messias Barros, que é da cidade de Aracaju, estado do Sergipe. E a pergunta dele é a seguinte: como podemos entender a passagem da expulsão dos vendilhões do templo? Podemos ver Jesus como alguém colérico, como mostrado nesta passagem? Muito boa pergunta, viu, irmão Samuel? Obrigado, inclusive, por trazer essas dúvidas, porque a gente tem a oportunidade de aprender cada vez mais com esses ensinamentos que são muito profundos, de todos os momentos que o Cristo de Deus viveu em sua primeira vinda visível aqui ao planeta Terra. Bom, vamos entender o contexto, em primeiro lugar. Aqueles vendilhões, aquelas pessoas que estavam lá no templo, eles foram para poder fazer negócios, eles não tinham ali um objetivo divino ou até mesmo religioso de sua parte. Eles estavam ali pura e simplesmente buscando enriquecer, ter o seu próprio dinheiro. Tanto ali que são descritos, alguns que vendiam animais e outros que eram chamados cambistas, ou seja, faziam empréstimos, cobrando depois juros abusivos daqueles que tinham assim o empréstimo, ou também aqueles que faziam trocas de moedas, porque a oferta no templo era aceita como uma moeda específica e muitas pessoas vinham de diversas regiões, portanto, tinham que trocar essas moedas e, inclusive, esse câmbio que era feito, essa troca, era de uma maneira muito injusta, principalmente considerando pessoas muito simples que iam até o templo e eram assim lesadas. Esse é o contexto que Jesus encontra lá. Cristo não foi a primeira vez no templo neste instante. A própria Bíblia narra que já desde criança ele ia com seus pais anualmente até o templo de Jerusalém, como convinha ali a tradição religiosa daquele tempo, e o Cristo a todo instante estava lá. Então não foi uma surpresa para Jesus ou mesmo a primeira vez que ele estava lá, mas porque ele toma a atitude naquele instante. É bem provável que aquele ano, aquela circunstância em que ele vai, a situação estivesse um pouco diferente da que ele encontrava nas outras vezes que ele esteve lá presente. Então, é importante a gente entender todo esse contexto para que também a gente não ache que Jesus agiu daquela forma apenas porque ele estava com uma raiva naquele dia ou mesmo ele foi injusto. Não, há todo esse contexto histórico que precisa aqui ser salientado. Outro ponto importante: por que ninguém se volta contra Jesus? Porque a própria Bíblia vai destacar que o povo estava a favor da atitude tomada pelo Divino Mestre. Então, as pessoas que ali estavam concordavam
com o que Jesus estava fazendo, tanto é que elas o apoiam e assim não há nenhum tipo de resistência, tanto da parte daqueles vendilhões quanto de outras pessoas, autoridades ali presentes. E é importante se destacar, não existia ali uma força policial ou mesmo soldados que pudessem agir, já que aqueles vendilhões estavam dentro do templo. Então, eles não estavam, de fato, indo contra nenhuma regra romana, já que os soldados que ali estavam fazendo a segurança eram romanos. Então, não existia um motivo nesse nível das leis terrenas para que ele pudesse agir. Então, existia sim ali, e isso com certeza estava muito bem expresso, estavam indo contra as leis divinas, tanto que o Cristo de Deus ele vem salientar isso, de que eles estavam fazendo da casa do Pai um lugar de negócios, né? Estavam corrompendo, inclusive, o motivo principal daquele templo existir. Mas você traz, inclusive, irmão Samuel, um ponto importante, dizendo que Jesus era alguém colérico. Não, tanto é que o Cristo é o Senhor da paz. Mas é Ele quem nos chama a atenção que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Isso quer dizer o quê? Nós devemos ter sermos pacíficos, agir pelo bem sempre. Entretanto, quando é necessário, é importante agirmos com mais firmeza, com mais veemência. Cristo não se voltou contra ninguém, as pessoas. Ele não agiu com de forma mais enérgica, agredindo a quem quer que fosse. Ele faz, sim, aquela ação de derrubar as moedas e expulsar aqueles que estavam vendendo ali animais, justamente por tudo aquilo que a gente já trouxe aqui. Então, Cristo estava agindo contra a atitude daquelas pessoas, não contra as pessoas. E aí também dando uma lição para todos que estavam presentes, para que pudessem estar ali pelo motivo principal, que é de orar a Deus, ter essa comunhão com a divindade, que é o motivo pelo qual existem os templos das mais diversas religiões, para que nós estejamos lá para ter essa conexão, esse contato fino com o Pai Celestial ou mesmo com a divindade que nós assim adoramos, né? No livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, o irmão Paiva vai trazer também um destaque aqui que a gente gostaria de trazer, falando sobre essa forma de ser, de agir, sempre buscando sermos pacíficos, mas nunca passivos, ou seja, omissos diante daquilo que é preciso ser feito. Então, aqui na página 72 do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, no subtítulo O Criador e o Respeito às Suas Criaturas, o autor então assim escreve: Jesus ensinou a humildade, jamais a covardia. O medo paralisa o indivíduo e ele determinou aos seus discípulos a ação. Damas e cavalheiros, guardem bem, boa ação. Estando realmente com o protetor divino, ovelhas de Deus, não temam o, entre aspas, lobo invisível. Porém, os maus atos que vocês mesmas ou vocês mesmos podem praticar. Continua aqui esta página, mas eis o destaque que o irmão Paiva nos traz. Jesus ensinou a humildade, mas não a covardia. E assim ele não se acovardou diante daquele momento que, diga-se de passagem, ele estava enfrentando pessoas difíceis, né? Ele não poderia chegar ali, nem seria inclusive efetivo, pedindo licença, com educação, porque de certa forma eles não atenderiam a esse apelo do Cristo. Ele vem com mais energia justamente para ser entendido por aquelas pessoas que ali se encontravam. E dessa forma a gente vê que, de fato, ele é atendido, tanto é que tem efeito a atitude do Divino Mestre. Então, temos isso na nossa mente. Alguma coisa está acontecendo de errado, precisa ser consertado, vai exigir de nós mais força na maneira de se posicionar, sem agredir quem quer que seja, mas tendo ali atitude firme, corajosa, que a gente não deixe de fazer. O próprio Criador da comunicação 100% Jesus que nos traz esse pensamento que eu gostaria de dedicar a todos que estão nessa sintonia, inclusive ao senhor, irmão Samuel. Ele diz o seguinte: quem não é capaz de assumir uma atitude correta acaba consumido pela circunstância criada por sua omissão. Que isso jamais abata a nossa alma. De ter visto uma atitude ou uma situação errada, poderíamos ter feito algo,
mas pela nossa própria omissão seremos consumidos pelo remorso de não termos feito o que poderíamos. O Cristo não faz isso, ele age, e sempre com a energia, mas nunca promovendo a violência. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Podemos ter a razão que for, isso não nos dá o direito de ser violento contra quem quer que seja. Por isso, o Cristo não foi colérico, ele foi sim justo e, mais do que isso, corajoso para corrigir uma situação que estava errada. Voltamos a dizer, tanto é que ele ganha ali o apoio popular, as pessoas estão ao seu favor. Da mesma forma, nós vemos que ninguém se opõe justamente por essa razão. Irmão Eduardo Isaías, e destacar, que a religião divina, como o senhor comentava para a gente, nos apresenta Jesus como o Senhor da paz. Então hoje, começando mais uma semana e com essa oportunidade de aprendizado na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vamos, pelo Santo Evangelho de Jesus, fortalecer o nosso coração para esta postura de paz que devemos ter todos os dias, na vida particular, na vida social, e assim garantirmos também a nossa própria realização e felicidade como almas eternas, espíritos criados em Deus, que é amor. Exatamente, até porque a gente não pode utilizar o Cristo jamais como justificativa para uma atitude de grosseria e de violência de qualquer dimensão, seja física, moral, não podemos, psíquica. Nós temos que respeitar a criatura antes de tudo, que é o que o Cristo de Deus nos ensinou, mas não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. É essa postura também nos deixada aí pelo Divino Mestre e que nós devemos ter na nossa mente. Lutar pelos meios legais, pela justiça, para que se estabeleça o bem. E a justiça também, claro, sempre em nossas vidas. Olha, gente, quanto aprendizado, hein? Sabe por quê? Porque a nossa compreensão dos ensinamentos do pedagogo celeste em seu evangelho, Apocalipse, se dá, assim propõe a religião divina, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do educador celeste que nos indica: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Boa nova, consoante João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E com essa mensagem tão fortalecedora, a gente agradece muito a participação, a resposta, o conhecimento da religião do terceiro milênio, da quarta revelação, trazido pelo irmão Eduardo Isaías. A gente pode repetir para ficar como uma forma de homenagem a todos que estão nos acompanhando, o ensinamento destacado do blog paivaneto.com? Com certeza podemos e devemos ter isso em nossa mente, até porque nós estamos aqui como discípulos do Divino Mestre e jamais seremos tomados por uma atitude de omissão, de fugir aos embates necessários, mas sempre pelo caminho da paz, que é o que nós devemos promover, já que somos discípulos do Senhor da Paz. Você bem destacava, Angélica, e precisamos ter isso em nossa mente, porque é a referência maior, se queremos paz neste mundo, seguir os ensinamentos do Divino Mestre. Então fica este recado para todos que estão acompanhando a comunicação 100% de Jesus do blog paivaneto.com. O seu autor assim escreve: quem não é capaz de assumir uma atitude correta acaba consumido pela circunstância criada por sua omissão. Que não caiamos nessa chave, que tenhamos sempre a atitude certa, sempre agindo com o bem, para que assim possamos ter a consciência tranquila de fazer a nossa parte pelo bem, pela promoção da paz onde quer que estejamos. A gente agradece ao irmão Eduardo Isaías e também a todas as emissoras da Boa Vontade que estiveram conosco em Conexão Nacional, e nos despedimos de todos com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!